Da Gazeta, que começa agora. Um piloto da companhia aérea Latam foi preso hoje dentro do aeroporto de Congonhas. Ele é suspeito de manter uma rede de abuso sexual de menores de idade. Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, já estava na cabine da aeronave que ia para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, quando foi abordado e detido pelos policiais civis. A operação, batizada de Apertem os Cintos, investiga, entre outros crimes, estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com as investigações, o homem é suspeito de participar de uma rede de exploração de pornografia infantil e estupro de vulnerável. Segundo a denúncia, o piloto levava menores de idade para motéis utilizando documentos falsos havia pelo menos 8 anos. Ele é apontado como chefe do esquema. Uma mulher de 55 anos também foi presa, acusada de aliciar as próprias netas de 10, 12 e 14 anos para o piloto em troca de pagamentos. Além disso, a operação cumpriu 8 mandados de busca e apreensão contra 4 outros investigados, aqui na capital e no município de Guararema, onde o piloto mora. Para a polícia, as provas colhidas até o momento mostram que os crimes integram uma estrutura organizada de exploração sexual infantil. Em nota, a Latam Brasil informou que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia disse ainda que repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta. O voo, que seria feito pelo piloto preso, operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto. A polícia também prendeu hoje 3 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em invadir e roubar casas de luxo no Morumbi, na zona sul de São Paulo. As prisões foram feitas em Paraisópolis, favela vizinha ao bairro. De acordo com a polícia, a quadrilha usava a comunidade como base para planejar e partir para os crimes em regiões próximas como Morumbi, Vila Andrade e outras áreas de alto padrão. Segundo a investigação, durante os assaltos, os criminosos agiam com violência, agredindo as vítimas, principalmente idosos e crianças. Para a polícia, os presos fazem parte de um grupo que vinha sendo investigado desde o ano passado por ataques a imóveis em bairros nobres. Durante a operação de hoje, os agentes apreenderam 2 armas de fogo, além de 2 carros roubados com placas clonadas e uma motocicleta, que eram usados para os deslocamentos durante os roubos. A Justiça negou pela 8ª vez um pedido de liberdade para Fernando Sastre Filho. Ele dirigia um Porsche em alta velocidade que atingiu outro veículo e causou a morte de um motorista de aplicativo na capital paulista. A defesa pedia a revogação da prisão preventiva, sugerindo que ele cumprisse medidas cautelares. Os advogados também argumentaram que Fernando é o único réu de acidente de trânsito com morte que segue detido em São Paulo. O caso foi em 31 de março de 2024, na Avenida Salim Farah Maluf, na Zona Leste. Vídeos gravados por câmeras de segurança mostram o momento em que o Porsche azul bate na traseira do Renault Sandero, guiado pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, que morreu no hospital. Um amigo do empresário que estava no banco do passageiro do Porsche sofreu ferimentos graves. Testemunhas relataram à polícia que o motorista estava em alta velocidade com sinais de embriaguez, mas Fernando Sastre deixou o local do acidente sem fazer exames que comprovassem o uso de álcool. De acordo com a decisão, que negou o pedido de liberdade, o motorista conduzia o veículo possivelmente sob a influência de álcool e há evidências de periculosidade e risco concreto de repetição do delito. A data do julgamento será marcada após análise de mais 2 recursos da defesa, que tramitam no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Fernando responde por homicídio qualificado por perigo comum, ao ter colocado a vida de outras pessoas em risco, por dolo eventual, ao ter assumido o risco de matar, e por lesão corporal gravíssima. Foi cremado neste domingo em Salvador o corpo da professora assassinada a facadas por um aluno em Rondônia.
O corpo da professora deixou Porto Velho no sábado, mesmo dia em que uma missa foi realizada em memória de Juliana Matos de Lima Santiago. Juliana tinha 41 anos e era escrivã da Polícia Civil e também atuava como professora de Direito Penal. Foi justamente durante uma aula que ela foi atacada na noite de sexta-feira. O crime aconteceu em uma faculdade particular em Porto Velho. O suspeito, identificado como João Cândido, de 24 anos, foi preso em seguida por outro aluno que é policial militar. Em nota, a OAB da Bahia repudiou o crime, destacando que o assassinato da professora Juliana se insere em um contexto alarmante de feminicídios e outras violências letais contra mulheres, que seguem vitimando brasileiras em razão de seu gênero, em diferentes espaços e circunstâncias. Em Minas Gerais, um homem foi preso depois de tentar furtar um helicóptero. Ele disse à polícia de Caxambu, no sul do estado, que já tinha cometido crime semelhante lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Inicialmente, a PM foi chamada ao aeroporto para registrar um caso de queda de aeronave. No local, os militares encontraram um helicóptero danificado, vazando combustível, mas sem ocupante. O homem, que tem 33 anos, foi preso em São Lourenço, cidade distante 27 quilômetros de Caxambu. Ele invadiu o aeroporto da cidade após cortar a cerca e chegou a iniciar a decolagem, mas a aeronave caiu e foi abandonada na pista. A polícia, o suspeito, disse que no caso dos Estados Unidos, conseguiu voar por alguns minutos, pousou em uma praia e fugiu em seguida. Agora a Polícia Mineira vai confirmar se o relato é verdadeiro. A Polícia Federal participou de uma operação internacional que apreendeu aproximadamente 1.300 quilos de entorpecentes. A droga estava numa embarcação brasileira no Oceano Atlântico. A abordagem, realizada em 1º de fevereiro em águas internacionais, foi feita por uma embarcação militar da França, após o compartilhamento de informações de inteligência entre agências de segurança de diferentes países e organismos especializados no combate ao tráfico transnacional. Segundo a PF, o Brasil contribuiu com dados estratégicos sobre padrões de navegação, perfis de embarcações, logística utilizada por grupos criminosos e possíveis corredores marítimos empregados para o transporte de entorpecentes. O cruzamento dessas informações permitiu localizar a embarcação suspeita e planejar a ação de interceptação. Após a apreensão da carga, 3 tripulantes brasileiros foram mantidos sob custódia das autoridades estrangeiras e, no dia 5 de fevereiro, foram transferidos à Polícia Federal no porto do Mucuripe, em Fortaleza. Os brasileiros detidos poderão responder por tráfico internacional de drogas. Moradores reclamam do atraso e problemas nas obras do Parque dos Búfalos, na zona sul de São Paulo. O local foi inaugurado no ano passado, mesmo sem estar totalmente pronto. Nossa equipe foi até lá para saber como está a situação e tentar entender o motivo da lentidão na entrega da estrutura prometida. A placa caída no chão mostra a data de início das obras, novembro de 2023. Também consta a previsão de entrega, 10 meses, que seria em setembro de 2024, mas já passou 1 ano e meio sem a finalização. Incomodados, os moradores se mobilizam pela conservação da área. O Wesley é um dos que cobram um novo prazo à Secretaria do Verde e Meio Ambiente, responsável pelo parque. Localizado numa área de manancial no Jardim Apurá, às margens da represa Billings, o Parque dos Búfalos tem cerca de 580 mil metros quadrados. É um importante remanescente de Mata Atlântica, com 14 nascentes e mais de 100 espécies de animais silvestres. É uma vergonha entregar o parque desse jeito, porque ele está sem infraestrutura nenhuma, não tem acessibilidade, não tem os playground para as crianças, para os jovens. A obra está acontecendo de forma aberta, as pessoas circulando no meio de máquinas, no meio de todos os escombros, no meio de muito perigo, muitos problemas, além do assoreamento, supressão de vegetação. A gente quer que o parque seja fechado, que a obra seja terminada e que ele seja entregue por completo à população. Alguns pontos levantados por moradores já chamam a atenção do lado de fora. Faltam grades para delimitar a área. No lugar, estacas com arames e muito mato alto. É uma coisa que a gente sempre cobra, que precisava ter um acompanhamento de uma pessoa in loco na obra. A importância da preservação do parque não é só
para os moradores, mas para a cidade toda, né? Tem várias entradas aqui no parque. Uma delas está com um portão aberto, que é essa daqui. Eu tentei entrar agora e um dos seguranças disse que a administradora do parque não autoriza a nossa entrada. Então, o que a gente vai fazer é, como ele está aberto para a população, né, e é um espaço que a população pode ocupar, a gente vai entrar agora deixando o equipamento, mas com o celular. Nos vídeos, vemos obras espalhadas pelo parque sem sinalização. Segundo uma norma do Ministério do Trabalho, canteiros de obras precisam ser fechados, isolados ou sinalizados para a segurança de quem passa. Neste buraco aberto para instalar tubulação, não há nenhum alerta e pede a atenção redobrada do ciclista que precisou desviar. Moradores da região também reclamam da instalação de postes entre árvores e da abertura das trilhas, feitas por máquinas que empurraram a terra para a represa e causaram acúmulo de detritos, diminuindo a profundidade de corpos d'água. O Seu Jordão ajuda a preservar o quintal verde de casa, como considera o parque há 6 anos. Ele se preocupa com o que tem visto nos últimos tempos, já que fica em uma área de proteção ambiental e recuperação dos mananciais remanescente de Mata Atlântica. Esse parque é minha vida. Eu tô de manhã, de tarde, de noite. Eu planto as árvores, todo dia faço caminhada. O resíduo está caindo tudo dentro da represa, que precisa frear as máquinas pesadas que estão passando no parque e parar de cortar as árvores. É triste, porque a gente gosta do parque e não tem ninguém responsável cuidando da natureza. Porque, mais uma vez, as árvores chegaram primeiro, então a gente tem que cuidar delas, não passar foice ou facão. E em nota, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente disse que a obra no parque está 90% concluída, com previsão de entrega para o primeiro trimestre do ano, sendo essa a primeira etapa do projeto, que ainda terá praças, mirantes e pavimentação de acesso. A pasta ainda ressaltou que o local passa por ajustes finais, incluindo instalação de iluminação pública, e que foi realizado manejo autorizado, seguindo a legislação ambiental, sem intervenção que impacte recursos naturais existentes. A Secretaria informou também que equipes monitoram possível assoreamento e até o momento nenhuma ocorrência foi identificada. Além disso, foi enfatizado que as obras acontecem em conformidade com as normas, assegurando a integridade da população. A Promotoria de Justiça abriu um inquérito para investigar a redução do horário do metrô e da CPTM aos sábados. A repórter Lígia Neves tem todos os detalhes. Oi, Lígia, boa noite. Oi, Laerte, boa noite para você, para Fernanda e para todo mundo. Essa medida foi adotada durante a pandemia e segue em vigor até hoje. A investigação foi aberta pelo promotor Moacir Tonani. Funcionárias alegam inviabilidade técnica para estender esse horário até 1h da manhã, justamente porque é nesse horário que a manutenção na linha é realizada. Mas que o próprio metrô iniciou recentemente testes de funcionamento até a 1h da manhã de sábado. Em nota, o metrô afirmou que a operação em horário estendido ocorre em caráter experimental. Já as concessionárias Via 4 e Via Mobilidade informaram que foram notificadas e que vão prestar os esclarecimentos cabíveis. É com vocês. Lígia Neves, obrigado pelas informações. A Polícia Civil investiga se a morte de uma mulher na academia foi causada pela exposição a gases dentro do ambiente da piscina. O funcionário responsável não foi localizado. A perícia foi até a academia na Vila Prudente, zona leste da capital paulista, coletar amostras d'água da piscina e recolher os materiais usados na manutenção. A suspeita é de que um balde com produtos químicos tenha ficado entreaberto, causando uma reação que liberou gases no ambiente e intoxicou os alunos. Essas imagens do circuito de segurança da academia mostram o momento em que o funcionário prepara o produto e é possível ver uma fumaça. Minutos depois, ele coloca o balde ao lado da piscina. É nessa hora que os alunos começam a sentir um cheiro forte e fogem do local. Todos passam pela recepção. Uma mulher fica agachada. O advogado Eduardo Martins foi um dos alunos que passou mal. Comecei a sentir queimação no olho, nariz, garganta e no pulmão. E a gente não conseguia respirar e ficava naquele desespero de puxar a respiração e acabava piorando a situação. Juliana Faustina Bacerto, de 27 anos, foi levada para o hospital, mas não resistiu. O marido dela e um adolescente de 14 anos, que também faziam aula, estão internados em estado grave. A investigação aponta que o espaço onde fica a piscina tem pouca circulação de ar.
A suspeita é de que a intoxicação tenha ocorrido pela manutenção de produtos químicos no mesmo ambiente onde acontecia a aula. A subprefeitura da Vila Prudente interditou o local por não possuir auto de licença de funcionamento e pela situação precária de segurança. Em nota, a academia C4 DIN disse que lamenta o falecimento da aluna, diz que está à disposição da família e dará o apoio necessário à investigação. A Justiça de Minas determinou a paralisação imediata das operações da mineradora Vale em Ouro Preto, após o transbordamento da estrutura de uma mina. A decisão atinge o complexo minerário de Fábrica, em Ouro Preto, na região central do estado. A medida atende a um pedido do Ministério Público de Minas Gerais e do governo estadual. De acordo com a ação civil pública, houve o extravasamento de cerca de 262 mil metros cúbicos de água e sedimentos. O material atingiu áreas operacionais da mineradora, propriedades de terceiros e cursos d'água, entre eles os córregos Água Santa e Rio Maranhão, ambos na bacia do Rio Paraopeba. O Ministério Público alega ainda que a Vale comunicou oficialmente o desastre mais de 10 horas após o transbordamento e que o atraso comprometeu a atuação imediata dos órgãos públicos responsáveis pela resposta à emergência ambiental. A ação pedia ainda o bloqueio cautelar de R$ 846 milhões da mineradora, mas a solicitação não foi acolhida pela Justiça. Agora, a Vale terá 5 dias para apresentar um plano de ações emergenciais. O descumprimento das determinações judiciais poderá resultar em multa diária de R$ 100 mil. Em nota, a Vale informou que as atividades no complexo já estavam suspensas desde o ocorrido em 25 de janeiro e que as barragens seguem em condições de estabilidade e segurança inalteradas. A mineradora informou ainda que está apurando a causa do transbordamento, que já iniciou os trabalhos de remoção de sedimentos e desenvolve um plano para recuperar as áreas degradadas. A Anvisa emitiu hoje um alerta após casos de pancreatite por uso de caneta emagrecedora. O repórter Luciano Penteado tem todas as informações ao vivo. Oi, Luciano. Boa noite. Boa noite, Laerte, Fernanda, boa noite para todo mundo. Pois é, gente, esse alerta aí da Anvisa veio depois do aumento de casos de pancreatite, que é uma inflamação aguda no pâncreas que pode levar à morte. Segundo a agência, já são 6 mortes confirmadas em todo o Brasil de pessoas que utilizavam essas canetas emagrecedoras. Além disso, outros 200 casos aproximadamente estão sendo investigados de possíveis pessoas que também utilizavam essas canetas, sobretudo as da marca Ozempic e Mounjaro. As duas empresas responderam a esse alerta da Anvisa, dizendo que a pancreatite ela está prevista, inclusive, na bula como um dos efeitos adversos do uso indevido dessas canetas. E reforçando, as duas empresas, disseram em nota coisas parecidas, reforçando que a utilização deve ser feita por pacientes com obesidade severa ou com diabetes e que o uso indiscriminado pode levar a vários efeitos adversos, incluindo a pancreatite. Além desse alerta aqui no Brasil, o Reino Unido também emitiu um alerta igualzinho, porque lá no Reino Unido já são 19 mortes em decorrência de pancreatite de pessoas que utilizavam essas canetas emagrecedoras. E só para lembrar que essa inflamação no pâncreas é muito severa, porque é no pâncreas que são produzidos vários hormônios importantes do corpo, incluindo a insulina, que por sua vez é quem regula a glicose no nosso corpo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano. E começou hoje a vacinação contra a dengue com a vacina do Instituto Butantan, que é a primeira do mundo em dose única e que protege contra os 4 sorotipos da doença. Nesta primeira etapa, apenas profissionais da saúde podem receber o imunizante. E o governo federal anunciou a campanha para todo o país. Com um sorrisão aberto e aplausos, a primeira imunizada em São Paulo foi uma agente comunitária de saúde que faz o combate ao mosquito Aedes aegypti nas ruas da capital. Ao todo, 645 municípios de São Paulo iniciaram a campanha de vacinação contra a dengue com a Butantan DV em dose única. Para essa primeira fase, 99 mil doses foram disponibilizadas para o estado
E ao longo da ação, 216 mil profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, serão imunizados. O presidente Lula lançou a campanha nacional durante visita ao Butantan em São Paulo com a promessa de imunizar 1.200.000 trabalhadores que atuam na linha de frente do SUS. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que são médicos, aplicaram as primeiras doses. 650 mil vacinas já estão nos estados e o restante está previsto para as próximas semanas. A imunização da população entre 15 e 59 anos deve acontecer no segundo semestre. No evento, o presidente também anunciou investimentos de 1 bilhão e 400 milhões de reais destinados à ampliação da infraestrutura e da capacidade produtiva de vacinas e soros, com a construção de 2 novas fábricas e a modernização de outras 2 unidades do Instituto Butantan. O governador Tarcísio de Freitas não compareceu. Ele foi representado pelo secretário estadual de saúde, Eleusis Paiva. Após a confusão de ontem, o Ministério Público vai investigar o tumulto no pré-carnaval de São Paulo com 2 megablocos na Consolação. Hoje, a Rua da Consolação está assim. Os gradis usados no domingo foram amontoados e isolados por fitas. Ontem foram insuficientes para suportar a multidão atraída pela apresentação do DJ Calvin Harris. A superlotação do bloco provocou empurra-empurra e gritaria. Esta imagem mostra os gradis caindo sob a pressão dos foliões. As pessoas ficaram umas sobre as outras. Na busca de um lugar mais seguro, algumas correram para dentro da unidade do Corpo de Bombeiros da região, mas foram retirados de forma violenta pela polícia militar. Ao menos 30 foliões passaram mal por causa do tumulto e tiveram que ser socorridos em tendas de emergências. Além do bloco com o DJ escocês, que desceu a Consolação até a Praça Roosevelt, o tradicional Acadêmicos do Baixo Augusta desfilou no mesmo local, praticamente no mesmo horário. A Prefeitura de São Paulo afirmou em nota que o recorde de público fez com que a gestão liberasse as vias transversais para a saída de público. Porém, esse plano de contingência só foi acionado por volta das 3 da tarde, sendo que o caos na Consolação se instalou bem antes. Até esse horário, gradis e segurança impediam a passagem dos foliões. Questionado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, no entanto, disse que a organização foi um sucesso. O Ministério Público de São Paulo instaurou um procedimento para apurar a superlotação desse fim de semana. No sábado, a cantora Ivete Sangalo, pela primeira vez no Carnaval de São Paulo, colocou mais de 1 milhão de pessoas para pular no Ibirapuera. A polícia montou um esquema especial com as forças de segurança, drones e policiais fantasiados infiltrados no meio da multidão que ajudaram a identificar criminosos. Estratégia que resultou na prisão de 23 pessoas e na recuperação de cerca de 30 celulares furtados. Estes estavam com essa mulher. Esse homem também não conseguiu escapar. Em nota, a Polícia Militar afirmou que o primeiro final de semana do Carnaval de 2026 teve um saldo altamente positivo. Não houve ocorrências graves e nada que atentasse a vida dos foliões. Mas as imagens da Rua da Consolação explodindo de gente deixaram dúvidas sobre essa conclusão. Depois de vencer o Corinthians, o Palmeiras já está pensando no seu próximo compromisso da semana. A repórter Marina Buffon traz as informações do Verdão, que já se classificou antecipadamente para as quartas de final do Paulistão. Oi, Marina, boa noite. Olá, Laerte, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Gazeta. Exatamente, com essa vitória por 1-0 sobre o maior rival lá na Neoquímica Arena, o Palmeiras ficou na segunda posição da tabela, atrás apenas ali do Novo Horizontino, já está classificado para as quartas de final, mas ainda tem uma rodada faltando, vai jogar contra o Guarani no domingo. Mas antes disso, tem Campeonato Brasileiro na quinta-feira, o Verdão vai visitar o Internacional pela terceira rodada da competição lá no Beira-Rio e, portanto, hoje já se reapresentou lá na academia de futebol, fez os exercícios iniciais ali com os atletas
que não jogaram essa partida ontem ou jogaram menos de 45 minutos, enquanto aqueles que foram titulares fizeram aquele famoso regenerativo. Agora, duas notícias importantes para o torcedor do Palmeiras. Felipe Anderson avançou na sua transição física, ele que estava com entorse ali no tornozelo, já avançou, já iniciou esse processo de transição. E outra notícia boa é o Paulinho que está sem jogar desde julho do ano passado, depois do Mundial de Clubes, enfim, está avançando também na sua transição física, passou por uma cirurgia depois da competição, depois do Mundial, e vem aí se recuperando, e hoje, então, os exames foram muito positivos. O Palmeiras divulgou ali, então, que ele está cada vez mais próximo desse retorno aos gramados para ajudar o time do Abel Ferreira com os torneios desse ano de 2026. Agora eu chamo meu colega Alexandre Silvestre para trazer lá na Zona Leste as notícias do Corinthians. Boa noite, Silvestre. Olá, Marina. Boa noite, pessoal. O Corinthians perdeu para o Palmeiras, mas deixou o campo de cabeça erguida, aplaudido pela torcida. Tem Campeonato Brasileiro agora, quinta-feira, contra o Bragantino, e domingo tenta ratificar a vaga na próxima fase do Paulistão contra o São Bernardo. O Corinthians que jogou bem no derby, mas perdeu o jogo, são coisas do futebol. Fora das quatro linhas, boa notícia para o torcedor alvinegro de Parque São Jorge. 3 reforços à vista. O amigo do Memphis Depay, o Zakaria Labiabe, meio atacante marroquino, está chegando para jogar no Corinthians até o final do ano. O Angileri, lateral esquerdo, para reforçar essa posição do Dorival Júnior, também retornando ao Corinthians. Jogou ano passado por empréstimo no Coringão, aceitou ficar com o mesmo salário do ano passado e só precisa assinar o contrato. Notícia de última hora: Alain, volante do Flamengo, bom jogador, estava encostado lá no Mengão. Flamengo liberou de graça para o Corinthians. Vem por empréstimo com opção de compra do Corinthians, só que o Corinthians tem que pelo menos bancar o salário do jogador. 100% do salário do Alain é por conta do Corinthians, que não vai gastar para trazer o jogador que chega por empréstimo. Ele é aguardado aqui em São Paulo para realizar os exames médicos e assinar a papelada. Martínez, que estava resolvendo pendências na Venezuela pessoais, retornou com mais de um mês de atraso, voltou ainda machucado com um problema no joelho, será punido pelo Dorival, pela diretoria, mas já está trabalhando por aqui. O Martínez, que demorou para retornar lá do país dele. E por fim, uma apuração do Gazeta Esportiva, do Jornal da Gazeta, uma fonte minha muito próxima aqui da presidência, me revelou que o Corinthians está perto de finalmente realizar um acordo com o clube Talleres da Argentina pelo Rodrigo Garro. O Corinthians deve praticamente 40 milhões pela compra do Garro, que aconteceu muito tempo atrás. O Corinthians vai oferecer 35 milhões em suaves parcelas. Agora vamos até o Morumbi, porque de lá fala o Thiago Salazar com as notícias do São Paulo. É com você, Salazar. Fala, Silvestre, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Gazeta. Aqui no Morumbi, preocupação com o jogo de quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai receber o Grêmio. São Paulo está invicto no Brasileirão, enquanto no final de semana vai encarar a Ponte Preta, já rebaixada no Campeonato Paulista, e o São Paulo, que passou quase toda a primeira fase do Paulistão lutando contra a zona do rebaixamento, entrou nessa última rodada na zona de classificação à próxima fase. E uma simples vitória contra a Macaca garante a vaga do São Paulo no mata-mata. A grande preocupação de Crespo é com o setor defensivo, que dos 9 jogos até aqui já sofreu 13 gols, média de 1,44 gol por jogo. Só em 2 partidas o São Paulo nessa temporada não foi vazado. Enquanto isso, lá no ataque, Caleri voltou da lesão, se recuperou da cirurgia e muito bem, já marcou 4 gols desde o retorno dele agora em 2026. Só que o contrato do argentino de 32 anos vai se encerrar em dezembro. Portanto, neste momento no São Paulo há uma discussão sobre uma proposta de renovação para Jonathan Caleri, que a gente vai acompanhar e vai manter todo o telespectador da TV Gazeta sempre atualizado. Tá certo, pessoal? Volto com vocês aí do estúdio. Thiago Salazar, obrigado pelas informações. E nas Olimpíadas de Inverno, a campeã olímpica Lindsey Vonn sofreu um grave acidente. Foi durante a prova de esqui alpino downhill. A atleta de 41 anos passou por cirurgia e se despediu da competição.
Lindsey Vonn foi campeã olímpica em 2010. A esquiadora americana ganhou 4 vezes o título geral da Copa do Mundo de esqui alpino, com 3 títulos consecutivos em 2008, 2009 e 2010, além de outro em 2012. Mercado financeiro. Em meio às informações de que a China teria alertado os bancos do país a limitar as compras de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o dólar comercial fechou com desvalorização de 0,62%, cotado a R$ 5,18 na venda, menor valor em 21 meses. Já a Bolsa de Valores B3 bateu um novo recorde histórico de fechamento. O Ibovespa encerrou o pregão em forte alta de 1,89% aos 186.407 pontos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou publicamente o show do cantor porto-riquenho Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, a final do futebol americano. O Seattle Seahawks venceu o New England Patriots por 29-13 e conquistou o título, mas o resultado do jogo praticamente ficou em segundo plano diante do conteúdo político e cultural do evento. Nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos classificou a apresentação como uma afronta à grandeza da América. Segundo Trump, o público não teria compreendido a performance por causa do idioma. Bad Bunny é natural de Porto Rico e a apresentação marcou o primeiro show do intervalo realizado inteiramente em espanhol. O evento ocorreu em meio a onda de manifestações contra o ICE, órgão frequentemente defendido por Trump. O cantor se posicionou publicamente contra a agência após mortes causadas por agentes federais do Serviço de Imigração no Minnesota e também já fez críticas ao governo Trump. O momento mais representativo da apresentação foi quando o rapper segurou uma bola de futebol americano com os dizeres: "Juntos nós somos a América". O vencedor do Grammy de melhor álbum do ano levou ao palco diversas bandeiras e citou o nome de todos os países que compõem o continente. O show do intervalo do Super Bowl é um dos eventos musicais mais assistidos do mundo. Segundo dados divulgados pela NBC, foi assistido por cerca de 135 milhões de pessoas nos Estados Unidos. A cúmplice do criminoso sexual Jeffrey Epstein compareceu hoje a uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, mas permaneceu em silêncio. A sessão ocorreu a portas fechadas. Ghislaine Maxwell invocou o direito constitucional de não falar garantido pela 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. A socialite participou da audiência por videoconferência de uma prisão no Texas, onde cumpre uma pena de 20 anos por tráfico sexual de menores. Segundo as investigações, ela foi figura central em todo o esquema, trabalhando como pessoa de confiança de Epstein. De acordo com a defesa, Maxwell estaria preparada para falar de forma completa caso recebesse um indulto do presidente Donald Trump, algo fora de cogitação, segundo a Casa Branca. Em carta enviada ao Comitê de Supervisão da Câmara antes do depoimento, sobreviventes a criticaram por se recusar a identificar os muitos homens poderosos envolvidos na operação de tráfico sexual de Epstein. E o caso Epstein repercute na política do Reino Unido. O primeiro-ministro Keir Starmer disse que não vai renunciar. Ele enfrenta críticas após documentos indicarem proximidade do ex-embaixador britânico nos Estados Unidos com Epstein. Veja na reportagem do nosso correspondente na Europa, Luiz Corvini. Extremamente preocupados e focados nas vítimas. Essa foi a mensagem que o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate, divulgaram hoje sobre as últimas revelações do caso Jeffrey Epstein. Os novos documentos liberados pelo Departamento de Justiça americano sobre o pedófilo, morto em 2019, afundaram ainda mais governo e monarquia britânicos numa crise. Primeiro, o agora ex-príncipe Andrew, que aparece sobre uma mulher nesta foto. Por conta disso, ele foi forçado a antecipar a saída da sua antiga residência em Windsor e está sendo pressionado a depor ao Congresso americano para falar sobre sua relação com o empresário. Já este, sem as calças, é Peter Mandelson, um velho conhecido do Partido Trabalhista. Mandelson teve cargos importantes nos governos de Tony Blair e Gordon Brown e até recentemente era embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos. Ele já tinha perdido o cargo com a primeira leva de documentos sobre o caso Epstein, divulgados em setembro do ano passado. Agora, foi acusado de ter passado informações privilegiadas para o pedófilo durante a crise financeira de 2009 e de ter recebido $75 mil dele entre 2003 e 2004.
Mendelssohn perdeu o cargo na Câmara de Lordes, deixou o Partido Trabalhista e é criminalmente investigado por má conduta. O problema com Mendelssohn recai sobre o primeiro-ministro Keir Starmer. Foi ele quem o indicou para o cargo nos Estados Unidos. Na última sexta-feira, Starmer se desculpou e disse que Mendelssohn mentiu no processo de verificação, ao dizer que não tinha mais contato com Epstein. Para muitos, isso não tem sido suficiente e a pressão sobre Starmer só aumenta. Um porta-voz do governo disse que o primeiro-ministro não vai renunciar, mas nas últimas 24 horas, 2 integrantes do grupo de trabalho de Starmer se demitiram: o diretor de comunicações Tim Allen e o chefe de gabinete Morgan McSweeney. Em sua carta de demissão, McSweeney assumiu a responsabilidade pela recomendação de Peter Mendelssohn para o cargo, tentando tirar o peso dos ombros de Starmer. Um outro aliado, o líder do Partido Trabalhista da Escócia, Anas Sarwar, vê isso como uma causa perdida. Ele falou numa coletiva que o assunto se tornou uma enorme distração e pediu para que Starmer renuncie. Já a líder da oposição, Kemi Badenoch, disse que Starmer perdeu o controle sobre o Partido Trabalhista. Em Portugal, o socialista António José Seguro venceu o segundo turno das eleições e será o novo presidente do país. A gente volta a acionar, então, o nosso correspondente na Europa, Luiz Corvini, agora ao vivo. Boa noite, vamos dar boas-vindas. O resultado das urnas mostra que foi uma vitória esmagadora contra a extrema-direita portuguesa, não é isso? Isso mesmo, viu, Fernanda? Oi, Laerte, boa noite para vocês e para todo mundo que assiste o Jornal da Gazeta. Olha, Antônio José Seguro, do Partido Socialista, teve mais de 66% dos votos contra o seu rival André Ventura, do partido da extrema-direita Chega, que obteve 33%. No seu primeiro discurso, Seguro falou que o resultado evidencia um Portugal plural e unido em sua identidade coletiva. Ele agradeceu também os bombeiros e a Defesa Civil para garantir que a população pudesse conseguir ir votar, já que nas últimas 2 semanas Portugal vem sofrendo com várias tempestades que têm causado muita destruição. Inclusive, algumas cidades tiveram a votação adiada por conta dessas chuvas e dessas tempestades. A abstenção foi cerca de 49%. Seguro tem 63 anos, ele é cientista político, empresário e ele passou a fazer parte do Partido Socialista em 1980, mas em 2014 ele se afastou da política porque ele perdeu a liderança do partido, voltando só agora mesmo para concorrer a essas eleições presidenciais. E falando um pouquinho sobre a política de Portugal, Portugal é uma república semipresidencialista, o presidente ele é chefe de Estado com funções cerimoniais. É ele que indica o primeiro-ministro, mas é ele também que pode dissolver o parlamento em caso de uma crise política. Essa escolha foi uma notícia positiva para comunidades de imigrantes, inclusive as do Brasil, que tem mais de 500 mil habitantes em Portugal, de acordo com o Itamaraty. E o presidente Lula também enviou os parabéns a Seguro pela vitória. E o presidente, então, o próximo presidente de Portugal, Seguro, ele toma posse daqui a um mês, no dia 9 de março, para um mandato de 5 anos. Eu volto com vocês aí do estúdio. Luiz Corvini falando ao vivo da Europa, obrigado pelas informações. E vamos agora a outros destaques internacionais. A Justiça de Hong Kong condenou o magnata pró-democracia Jimmy Lai a 20 anos de prisão. A sentença foi considerada severa por defensores dos direitos humanos e classificada como um golpe à liberdade no território chinês. O fundador do extinto jornal Apple Daily, de 78 anos, está preso desde 2020. No dia 15 de dezembro, ele foi declarado culpado por publicar artigos e instar países estrangeiros a impor sanções contra Hong Kong. No Japão, o Partido Liberal Democrata da primeira-ministra Sanai Takaichi conquistou pelo menos 2/3 das cadeiras do parlamento. Essa é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um único partido garante maioria. A conservadora conta com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que a líder será recebida na Casa Branca no mês que vem. Ainda no Japão, o país reativou hoje uma usina nuclear considerada a maior do mundo, após 15 anos fora de operação. Manifestantes contrários à energia nuclear criticaram a reativação da usina e cobraram maior investimento em fontes renováveis. Desde 2015, o Japão religou 15 dos seus 33 reatores nucleares.
O Irã condenou a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, a 7 anos de prisão por conspiração e formação de quadrilha. A informação foi confirmada pela defesa da ativista. As autoridades iranianas não se manifestaram. Mohammadi está presa desde dezembro. Ao todo, a iraniana já foi detida 13 vezes, acumulando uma pena de 44 anos de prisão no total. Em Cuba, as autoridades anunciaram a suspensão do abastecimento de querosene de aviação no país a partir desta terça-feira. A medida obrigará as companhias que operam voos de longa distância a realizar uma escala técnica no retorno para garantir o reabastecimento. Cuba enfrenta uma grave crise energética após o fim do fornecimento de petróleo pela Venezuela, interrompido sob pressão dos Estados Unidos, que ameaçam aplicar tarifas aos países que venderem o produto para a ilha. Na Itália, homens fortemente armados atacaram 2 carros fortes em um assalto no sul do país. O caso ocorreu na rodovia 613, que liga as cidades de Brindisi e Eletiche. Os criminosos detonaram o explosivo para tentar acessar o interior dos veículos e trocaram tiros com a polícia, levando pânico aos motoristas que trafegavam pela região. 3 suspeitos foram presos, ninguém ficou ferido e, segundo as autoridades, o assalto não foi consumado. No Rio de Janeiro, 4 pessoas ficaram feridas no desabamento de um prédio. A Defesa Civil diz que já tinha alertado para o risco da estrutura colapsar. O desabamento foi na tarde de ontem no bairro do Engenho Novo. Os bombeiros conseguiram resgatar com vida 4 pessoas que ficaram sob os escombros. Elas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho. 3 delas com ferimentos leves e uma com ferimentos moderados. 4 animais de estimação também foram resgatados. A construção que desabou parcialmente era um prédio de apartamento de 2 andares. A Defesa Civil Municipal informou que já havia alertado para problemas estruturais no imóvel. Segundo o órgão, técnicos realizaram 3 vistorias no prédio e identificaram rachaduras e danos significativos na estrutura. De acordo com a Defesa Civil, nos relatórios das vistorias foi apontada a necessidade de reparos por parte dos proprietários. A polícia vai investigar as causas do desabamento. E São Paulo registrou a 15ª morte em decorrência das chuvas neste verão. Desta vez a tragédia foi em um córrego próximo a uma estação de tratamento de esgoto em Indaiatuba, na região de Campinas. A vítima é um funcionário de uma empresa de coleta de lixo e gestão ambiental que estava em um barco atingido ontem por uma tromba d'água. O corpo foi encontrado hoje. O fim de semana foi de muita chuva por todo o estado, por isso a Defesa Civil mantém 30 cidades paulistas em alerta para deslizamentos. Em Barretos também foram registrados pontos de alagamentos. Uma cratera se abriu em uma via de terra e arrastou um carro. No litoral, pontos ficaram alagados e houve movimentação de terra. Não há feridos ou desabrigados, mas a rodovia Rio Santos, na altura de Juqueí, chegou a ficar totalmente bloqueada por causa da queda de barreira. A limpeza só pôde ser feita pela manhã com a terra mais seca. A via foi liberada, porém a área de acostamento segue fechada no trecho. Na região metropolitana de São Paulo foram vários registros. Em Caieiras, pessoas ficaram desalojadas por causa dos alagamentos. A Defesa Civil auxiliou na remoção de pertences e na limpeza das ruas. Em Franco da Rocha, além dos alagamentos, também há registros de movimentação de terra em morros, sem feridos ou desalojados. Por causa das chuvas na região, alguns pontos dos trilhos da linha 7 Rubi ficaram alagados e a circulação chegou a ser interrompida entre Francisco Morato e Jundiaí. O sistema Paese foi acionado, mas os ônibus também ficaram lotados. Nesta manhã ainda havia lentidão e lotação nas plataformas. A Defesa Civil manteve o gabinete de crise acionado nesta segunda. 30 municípios paulistas seguem em estado de atenção para o risco de deslizamentos por causa dos elevados volumes de chuva registrados nas últimas 72 horas. E a previsão do tempo não indica alívio nas chuvas amanhã. A zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, segue ativa, direcionando chuvas lá da região amazônica em direção ao sudeste. E a frente fria que passou por São Paulo no sábado chegou ao Rio de Janeiro e também provocou muita chuva. Esse sistema estacionou na região e é ele que mantém o corredor de umidade funcionando amanhã.
No mapa de chuvas, a gente vê bem essas áreas em azul mais escuro, são as que vão receber os maiores volumes. Então, as chuvas aqui do norte são canalizadas nos chamados rios voadores, passam entre Mato Grosso, Goiás e chegam a Minas Gerais e ao estado do Rio de Janeiro, principalmente. No estado de São Paulo, essa zona de convergência do Atlântico Sul mantém o tempo encoberto e chuvoso no geral, mas as pancadas ocorrem de maneira mais forte em cidades do norte, do leste e, mais uma vez, no litoral norte. Aqui na capital paulista, há possibilidade de garoa durante essa madrugada. As pancadas ganham força ao longo do dia. Amanhã, máxima de 28, com 30 milímetros, ainda bastante chuva. A partir de quarta, o tempo começa a abrir, a ganhar mais cara do verão. Então, a gente vai ter mais sol, só que aí as pancadas acontecem à tarde por causa do calor e da entrada de umidade. Máxima também de 28 graus, com 15 milímetros. E a mesma máxima de quinta, já sem tanta chuva prevista. A gente mostrou muitos transtornos provocados pelas chuvas, mas tem sempre um lado bonito, positivo. Imagens aéreas registradas nesse domingo mostram a força da água do rio Tietê, na altura da cidade de Salto, no interior. Isso logo após as chuvas que alagaram cidades aqui da região metropolitana. A vazão desse rio aumentou para 520 metros cúbicos, quase o dobro da média. Essa cidade de Salto é conhecida por essa atração, das águas que batem com força nas pedras, formando essa camada de espuma. E o sistema Cantareira também apresentou recuperação, uma pequena recuperação desde o começo do ano. O sistema começou então o ano com 20,1%, subiu para 23% no dia 1º de fevereiro e hoje chegou a 27,3%. A situação ainda é de emergência, com restrição na retirada de água, mas já é um sinal de recuperação, finalmente. Amanhã tem mais notícias do tempo aqui no JG. Laerte. Veja a seguir, nova denúncia por assédio contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi. Ainda, Hugo Mota inicia a tramitação do projeto que pode dar fim à escala de trabalho 6x1. Onde você vai curtir o carnaval? Nos blocos ou viajando? Então não perca essas dicas preciosas de segurança no Mulheres desta terça. E será que toda harmonização facial fica artificial? Descubra como buscar um resultado natural. Tem ainda um berçário de suculentas com dicas super fáceis para cuidar e multiplicar as plantinhas. E para refrescar, vamos preparar um gelado de abacaxi com hortelã. Vem pro Mulheres desta terça, 14h. Olha quem tá de volta aí, gente! O maior carnaval do Brasil! E São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, todo mundo já sabe. E esse ano está ainda melhor, com mais de 600 blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça para toda a família e toda a cidade. Vem! O maior carnaval do Brasil! Prefeitura de São Paulo, Carnaval 2026. Em um escritório dividido em pequenos boxes, homens e mulheres trabalham. Um rapaz de pele clara regala os olhos com a mensagem na tela do computador. Sistema fora do ar. Começa um corre-corre. O homem com extintor na mão, os papéis voam por toda a sala e até a máscara de oxigênio cai do alto. Altiva e confiante, a mulher negra chega ao escritório, vai até o computador do rapaz e restabelece o sistema. Todo mundo tem um nome para chamar quem é bom no que faz. Ai, profissa, viu? Mais de 100 institutos federais. Vem ser profissa também. Faça curso técnico ou superior de tecnologia. Mais de 150 milhões para o Pronatec. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer e investe para que você tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Homens e mulheres trabalhando em áreas diversas. Acesse... É mais oportunidade de emprego e maior renda para você. gov.br/mec/EPT. Educação profissional e tecnológica. Estudantes com computadores. Vem ser profissa. Técnicas em campo. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Não deixe seu chuveiro elétrico levar seu dinheiro por água abaixo. Na hora do banho, feche a torneira para se ensaboar. Diminua o tempo embaixo do chuveiro. E sempre que possível, mantenha-o na função verão. Seguindo essas dicas, você pode economizar cerca de R$30 por mês. Energia. Quanto menor o desperdício, maior a economia. Poupe energia. Quem ganha é você.
No fim da tarde, quando tudo acontece, é hora de se atualizar com as principais notícias do momento. Do trânsito ao transporte público, da previsão do tempo à prestação de serviços, a informação é prioridade no Gazeta News. De segunda a sexta, 15 para 6 da tarde. O presidente da Câmara, Hugo Motta, encaminhou hoje 2 propostas de redução da jornada de trabalho para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Vamos então fazer nossa conexão com Brasília agora, falar com o repórter Rodrigo Vicente. A proposta de emenda à Constituição põe fim à escala 6x1. Rodrigo, boa noite para você. Essa é uma demanda prioritária do governo, mas deve ter tramitação rápida no Congresso, certo? Boa noite, Fernanda, Laerte, a todos que nos acompanham aqui no JG. Deve sim, Fernanda. Bem, a medida é uma medida popular e deve aí ter, claro, o apoio do governo, mas deve juntar muita gente da oposição em torno dessa medida. Bem, a oposição, claro, está de olho nas eleições desse ano. Hoje mesmo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, ligou para o presidente da Câmara mais cedo. Eu perguntei a ele sobre isso e ele confirmou que foi convidado para uma reunião com o presidente Lula, uma audiência para tratar desse tema do fim da escala 6x1. Bem, de acordo com o Motta, inclusive, a proposta agora segue para a CCJ, vai tramitando como uma PEC normalmente, depois vai para uma comissão especial e, de acordo com ele, serão ouvidos aí todos os setores a fim de apresentar a melhor legislação à sociedade. Bem, o presidente da Câmara juntou 2 propostas, uma da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e a outra do deputado Reginaldo Lopes, também de São Paulo, mas do PT. A ideia é trazer um único texto a partir dessas 2 propostas. A iniciativa, vale lembrar, nasceu aí de um movimento nas redes sociais, do movimento Vida Além do Trabalho, ganhou força, juntou mais de 1,5 milhão de assinaturas num abaixo-assinado pedindo a redução da jornada. E outra questão importante é que esse envio, esse encaminhamento da proposta mostra aí um aceno significativo do presidente Hugo Motta ao Palácio do Planalto. Laerte e Fernanda, eu volto com vocês. Rodrigo Vicente, obrigado pelas informações. O ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, foi acusado de mais um caso de assédio. A acusação foi encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça. Dessa vez, a vítima é uma ex-servidora do magistrado. O caso é apurado em sigilo. A defesa do ministro negou a acusação e criticou o vazamento das informações. Marco Buzzi já é alvo de outra denúncia apresentada por uma jovem de 18 anos que afirma ter sido vítima de importunação sexual. Uma sindicância na corte foi aberta para apurar a conduta. O caso também é apurado no Supremo Tribunal Federal. O magistrado está de licença médica. E a Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica a urgência de projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e amplia medidas socioeducativas em caso de violência contra animais. Assim, o texto tramita em regime acelerado, sem passar pelas comissões. A proposta surge após o caso do cão comunitário Orelha, espancado até a morte por 4 adolescentes em Florianópolis, Santa Catarina, episódio que gerou forte comoção nacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o Comando Militar do Planalto informe se o general da Reserva, Mário Fernandes, preenche os requisitos para receber visita íntima. Moraes ordena que o Exército esclareça se Fernandes atende às normas exigidas para a concessão do benefício. Após o envio das informações, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que terá prazo de 5 dias para se manifestar. A defesa do general afirma que o convívio com a esposa proporcionaria estabilidade emocional e auxiliaria na reabilitação social de Fernandes. O general foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão pelo STF por tentativa de golpe de Estado. E agora vamos com Josias de Souza. Lula submete Geraldo Alckmin a um constrangimento inusitado.
Sem alarde, o presidente recebeu os senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga no final de dezembro. Discutiu a hipótese de incorporar o partido da dupla, o MDB, à sua coligação. Foi informado de que a chance de aliança seria maior se a transação incluísse a vaga de vice. Em vez de descartar a substituição de Alckmin, Lula deu asas à prosa. A hipótese de o MDB fechar com Lula é vista por ora como algo improvável. Mas em política, o impossível é apenas uma palavra que traz o possível enterrada dentro de si. E o ministro dos Transportes, Renan Filho, começou a dizer em voz alta o que antes era apenas sussurrado nos bastidores. Em conversa com o Globo, Renan Filho declarou que Lula está verificando qual é a melhor aliança que amplia a possibilidade de reeleição. Informou que haverá um novo debate sobre o tema. O filho de Renan Calheiros é pré-candidato ao governo de Alagoas, mas soou como se enxergasse a vice de Lula como uma oportunidade. Vou participar da discussão, disse ele. O próprio Lula jogou Alckmin na frigideira ao declarar há 4 dias que ele sabe que tem um papel a cumprir em São Paulo. No final de semana, ao discursar no aniversário de 46 anos do PT, Lula diminuiu o fogo da fritura. Sempre digo que na minha vida as coisas só acontecem porque Deus quer. E o Alckmin é uma dessas coisas, disse ele. Em privado, Alckmin rejeita a ideia de disputar o governo de São Paulo. Seu partido, o PSB, duvida que Lula vá trocar de vice. Um dirigente da legenda ironizou o diálogo com o MDB. Disse que se Lula atribui a entrada de Alckmin na chapa de 2022 à providência divina, precisa levar em conta que puxar o tapete de um parceiro leal não é coisa de Deus. De resto, o companheiro de partido de Alckmin lembra que a última vez que Lula enfiou o MDB numa chapa presidencial do PT, deu em Michel Temer e no impeachment de Dilma Rousseff. Boa noite. E em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, moradores relataram tremores nas ruas do bairro. Os casos, segundo eles, ocorreram por volta das 8h29 da noite. O episódio foi narrado por moradores das ruas Cristiano Viana e Oscar Freire, Capote Valente, João Moura e até na Rua da Consolação. O Corpo de Bombeiros informou que não recebeu nenhum chamado para esse tipo de ocorrência. O JG fica por aqui. Voltamos amanhã, às 7 da noite. Boa noite, até amanhã. Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Em um escritório dividido em pequenos boxes, homens e mulheres trabalham. Um rapaz de pele clara regala os olhos com a mensagem na tela do computador. Sistema fora do ar. Começa um corre-corre. Homem com extintor nas mãos, papéis voam por toda a sala e até a máscara de oxigênio cai do alto. Altiva e confiante, a mulher negra chega ao escritório, vai até o computador do rapaz e restabelece o sistema. Todo mundo tem um nome para chamar quem é bom no que faz. Aí é Profissa, viu? Mais de 100 institutos federais. Vem ser Profissa também. Faça curso técnico ou superior de tecnologia. Mais de 150 milhões para o O Pronatec. governo do Brasil está do lado de quem busca crescer e investe para que você tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Homens e mulheres trabalhando em áreas diversas. Acesse... É mais oportunidade de emprego e maior renda para você. gov.br/mec/EPT. Educação profissional e tecnológica. Estudantes com computadores. Vem ser Profissa. Técnicas em campo. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.